gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, Sim, que bom, Jane. sim. Olá, Daniela, tudo bem? Alessandra, Bárbara. Deixa eu mudar meu nome aqui, porque eu não me chamo William, eu me chamo Carla. Beleza. Gente, a gente conseguiu mudar a internet aqui de casa. Agora a coisa vai ficar boa, hein? Gente, olha só. O conteúdo que eu preparei para hoje é um conteúdo, posso dizer que, assim, bem inédito, né? Porque eu não tenho nada desse conteúdo assim estruturado da forma que eu estruturei. Eu estruturei especialmente para a aula do PAEC. Então, assim, espero conseguir, deixa eu ajeitar aqui, espero conseguir contribuir com vocês, espero conseguir trazer uma clareza, né, daquilo que a gente precisa, que é o que fazer, o que avaliar, o que fazer nos primeiros dias, o que avaliar nos primeiros dias. Então, assim, é muito importante que tenhamos essa clareza, né? Senão a gente acaba não aproveitando o tempo da forma mais adequada possível. E assim, eu aprendi na minha prática mesmo, né? Graças a Deus eu trabalhei numa escola que se dedicava a utilizar os primeiros 15 dias de aula, né? Do volta às aulas para fazer um período de avaliação com os alunos, para saber como eles estão, para saber o nível de avanço deles e tudo mais. Filha, depois você pega uma luz e coloca aqui, por favor, de cada lado. Tá. Aí o que acontece? E aí isso funciona muito bem, né? Só que não adianta nada ter os dias destinados à avaliação se não tem um roteiro do que fazer na avaliação, né? E é sobre isso que eu quero trazer hoje o nosso bate-papo. A Ângela está dizendo que amanhã vai saber qual é a sala que vai trabalhar. Isso é muito ruim, né, gente? Saber só em cima da hora. Mas, enfim, cada escola, cada lugar faz de um jeito. Então, eu vou colocar aqui, vou começar. Vocês vão. A dúvida que vocês forem tendo, vocês podem colocar no chat, aí vai ter um momento que eu vou observar e responder. Prometo responder o máximo que eu puder. E as dúvidas que forem surgindo, a gente tem um grupo lá que a gente consegue estar administrando também, ok? Agora, antes de começar, eu quero fazer uma enquete aqui. Quem aqui tem, pode dizer, responder essa pergunta? Está valendo a pena fazer parte do PAEC? Falem para mim, por favor. Está valendo a pena fazer parte do PAEC? Que legal. Muito, a Claudiana está dizendo, muitíssimo. Ai, gente, como isso aquece o meu coração, vocês não têm noção. Que a gente pensa sempre no melhor para oferecer para vocês, né? E que bom, cada semana um aprendizado diferente, muito bom. Que legal, Dani. A Leide está dizendo, muito, eu vou pegar a minha primeira turma esse ano e nem sabia por onde começar. Olha que legal. Gente, me ajudem. Obrigada, tá, filha? Me ajudem Comecei hoje, a Jane está falando, comecei hoje. Seja bem-vinda, Jane. E estou muito feliz. Olha só, me ajudem a divulgar isso para mais pessoas, porque é importante que a gente espalhe essa notícia por aí, tá bom? Então vamos nessa, gente. Muito bom. Então vamos lá. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, galerinha. Muito bom. Eu amo ensinar, gente. Eu amo o que eu faço. Então vamos lá, gente. Ó, PAEC, o Programa Avançado de Educação Continuada do Professor Especialista. Só de saber que, assim, hoje temos aqui um número de professores, né? Mas depois outros vão ver a gravação. Só de saber que nós estamos contribuindo para que vocês vão para a sala de aula com mais segurança, sabendo exatamente o que pode ser feito, adaptando os conteúdos que a gente está oferecendo aqui de acordo com a realidade de vocês, enriquecendo a realidade de vocês, eu já fico com o meu coração muito, muito tranquilo, porque eu sei que vocês estão bem e essas crianças que vão ser alcançadas, né, também estarão bem. Então, hoje,
O meu bate-papo com você é para falar sobre o que avaliar nos primeiros dias de aula. O que avaliar, né? Às vezes a gente fica realmente assim meio perdido, meio perdida sem saber o que fazer, porque a gente já vai pensando assim, pelo menos assim, no meu começo, eu contava os dias letivos, né? E mensalmente eu sempre fiquei de olho nos dias que eu teria dentro daquele mês, né? Então, por exemplo, o mês de fevereiro é um mês super curto por si só. E ainda tem um carnaval aí no meio que consome da gente pelo menos 7 dias, 8 dias, dependendo da escola, né? A escola da minha filha dá férias coletivas para o pessoal do integral e tudo mais. Então, acabam ficando em torno de 10 dias do mês de fevereiro fora da sala de aula. E aí, assim, eu sempre me preocupei com a quantidade de dias no mês. Então, a gente tem um conteúdo super extenso, muitas vezes, e aí a gente fica com aquela sensação de que, caramba, eu vou dar conta como se já começamos o ano menos tantos dias, né? E assim eu ficava muito preocupada. E eu sei que é uma preocupação de muitos professores sobre isso. E aí a pergunta que a gente precisa responder é: o que avaliar nos primeiros dias de aula? O que eu devo avaliar? E aqui eu coloco que os primeiros dias de aula eles vão dar direcionamentos para o seu sucesso no ano todo. Não podemos negligenciar os primeiros dias. Não podemos. Temos que ir para o primeiro dia de aula entendendo a importância deles, pois é no primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula, que nós precisamos semear a reciprocidade. E Irving Forrenstein fala que entre todos os níveis, né, de os aspectos que ele destaca como essenciais para uma aprendizagem, entre eles está a reciprocidade. Para que tenhamos uma aprendizagem efetiva, precisa ser recíproco. A pessoa que ensina, a pessoa que está ali à frente, nesse caso aqui, eu que estou aqui na frente, eu preciso veicular algo para que você que está aí do outro lado receba isso de uma forma muito prazerosa. O assunto precisa te cativar, o tema, o conteúdo, tudo isso precisa te cativar para que você fique aqui comigo. Se isso não te interessar, você vai sair da sala e aí eu não alcancei a reciprocidade para um aprendizado. E aí, quando eu alcanço isso, eu alcanço você, eu que está aí do outro lado, para receber esse conteúdo. E isso vai ser efetivo na tua aprendizagem, vai ser significativo na sua aprendizagem. Então, dentro da sala de aula, isso também precisa acontecer. O que você for veicular nos primeiros dias das tuas aulas precisa causar e despertar a reciprocidade, que é o quê? É o aluno, é a via de mão dupla, como eu coloquei aqui, né? É a via de mão dupla. Você precisa ser atraído pelos seus alunos e os seus alunos precisam te atrair para que vocês possam ter uma relação ao longo do tempo, né? Uma relação boa, uma relação de cumplicidade, uma relação de aprendizagem e por aí vai. Então, professores e alunos precisam aproveitar para se conhecer e se adaptar, gente. Até porque, se você não for o primeiro professor, a primeira professora dessa criança, né? Tem crianças da educação infantil que vão pela primeira vez, então você vai abrir o caminho escolar dessa criança. Ela não tem referência. Mas tem outros alunos, os mais velhos, que já tiveram referência de professores, então eles vão precisar se adaptar a você. Né, ao seu jeito, à sua dinâmica. Então, isso é fundamental que seja conquistado nos primeiros dias de aula. E aí é muito importante também entender que você tem uma expectativa sobre as famílias e sobre os seus alunos, não é verdade? Tem sempre o outro lado da história. Você está com uma expectativa e está pensando assim muitas vezes, ó, vê se não é verdade. Será que eu serei aceita ou aceito pelos familiares dos meus alunos? Como eles se comportam? Será que é uma turma agitada? Será que não é? Será que é uma turma que eles têm uma,
Será que é uma turma que eles têm uma relação boa entre eles e com o professor? Como será que foi o ano anterior dessas crianças? Será que essas crianças aprenderam? Será que essas crianças estão assim simplesmente preparadas para encarar esse ano? Não é assim, gente, que a gente começa a pensar? Vai colocando aí, gente. Muito bom, né? E aí, tem gente que também pensa assim, ó, as famílias dessas crianças que eu vou pegar esse ano, elas participam? A gente não leva para os primeiros dias de aula esse tipo de questionamento? A Rejane está falando assim, ó, bem isso, bem isso. Olha aí a Rejane dizendo. Mais alguém está. Seja bem-vinda, Cris. Ó, o medo, né? A gente sempre fica com aquele frio na barriga. Meu Deus, eu trabalho há 30 anos, 20 anos, 10 anos e parece que eu vou começar hoje a minha jornada de professor, não é verdade, gente? Então, nós temos expectativas. E também não podemos esquecer que, olha só, gente, ó, chegamos em várias expectativas, principalmente sobre a família. É verdade, a família, ela é um ponto-chave no nosso processo de ensino, né? E realmente, o professor ele chega com expectativas relacionadas a isso. Só que, deixa eu botar aqui. Só que as famílias também estão pensando sobre você. Não é só você que pensa sobre a família. Você já parou para pensar sobre a perspectiva do familiar? O que que o familiar pensa? Teremos um professor carinhoso? Aí, para fazer esse material aqui, eu me coloquei no lugar de mãe, né? Nossa, será que a professora vai ser carinhosa com a minha filha? Será que o professor vai entender o meu filho? Será que esse professor vai compreender o jeitinho dele, a necessidade dele? Não sai daqui, eu vou precisar. A necessidade dele. Será que esse professor vai atender, principalmente assim em termos de mães atípicas, por exemplo, uma família atípica vai ter sempre esse pé atrás, né? Essa desconfiança, esse medo. Será que vai ser um professor parceiro? Será que esse professor que vai trabalhar com o meu filho esse ano vai ser parceiro? Será que ele vai entender e ensinar bem o meu filho? Gente, nós vamos nos colocar aqui, eu sei que tem muitos pais aqui também, né? Se quando a gente inverte a situação, a gente também consegue perceber a perspectiva do outro. Isso se chama empatia, pessoal. Nós precisamos sair do lugar de professor e entrar no lugar de pai, mãe, que a gente vai saber direitinho o que os pais dos nossos alunos estão pensando nos primeiros dias de aula. Faz sentido para vocês isso aqui? Faz sentido, gente? A Gerlane está dizendo, ó, dá uma ansiedade, vários questionamentos, se eu vou conseguir o sucesso com todos os alunos. Gente, olha só, deixa eu tirar essa tela aqui para depois a gente voltar nela, porque a gente precisa é, ficar numa mesma página, né? Eu gosto de falar de perspectivas, né? É importante você pensar, quando se trata de ensino e aprendizado, na perspectiva do aluno, para você saber como que ele pensa, não é? Só que a gente também precisa se colocar na perspectiva da família. Na época que eu estava na sala de aula, eu via muitos professores esquecendo desse outro lado que ele também vive como pai, como mãe. E aí ele esquece que as dúvidas, ele esquece que as angústias de quem está do outro lado também é real e às vezes a gente passa pela mesma situação. Eu passo por essa situação quando eu vou numa reunião das minhas filhas, por exemplo. Eu passo por isso. Por quê? Porque é natural. Então, se você quer saber o outro lado da história, muda o lado da mesa. Muda o lado da mesa. Ao invés de você pensar em você lá, pensa naquele pai. Então, sim, Cris, tem angústia para todo lado. Então, primeiro de tudo, gente, coração sensível. Primeiro de tudo, coração com empatia para entender o outro lado também, porque isso é importante. Então, entendendo isso, né, a gente vai entender que ter a reciprocidade é uma via de mão dupla. Só que a gente precisa remover aquele muro que impede que essa via aconteça, tanto em relação aos alunos quanto em relação à família. O objetivo dos primeiros dias de aula
acima de tudo, é trazer o acolhimento necessário para essa família e para essa criança que está ali. E aí você vai remover os muros de quê? Do medo, da angústia, não é? Da decepção. Quantos pais, hoje mesmo eu atendi uma mãe que está simplesmente angustiada em relação ao ano letivo do filho. Primeiro que ela quer mudar o filho de escola, mas ela não consegue tomar determinadas decisões. Por quê? Porque ela vem carregada de decepções. A criança foi para o segundo ano sem saber ler e escrever e a escola fala que está tudo bem. E a mãe sabe que não está tudo bem. Então, como que você acha que o coração dessa mãe está em relação à professora que essa criança vai ter esse ano, em relação à escola? Então, assim, realmente acaba que a experiência que cada um tem, principalmente as negativas, vão criando muros que impedem que essa coisa flua, né? Que essa reciprocidade flua. Qual é o nosso papel? Remover muros, remover impedimentos para que essa via esteja limpa, limpa. E aí, no início do mês, nós falamos sobre a sobre a reunião de pais. Eu não sei se vocês já fizeram reunião de pais. Depois eu queria saber aí, ter o feedback de vocês, se vocês já fizeram o seu roteiro da reunião, se vocês já deram uma reunião com base naquilo que a gente já tratou aqui esse mês. Então, assim, é importantíssimo que nesse primeiro momento você possa quebrar esses muros, trazendo um acolhimento para a família e para as crianças, tá? Então, nós precisamos entender diante disso tudo que a criança que nós vamos atender nos primeiros dias de aula, ela é única. Foi-se o tempo, pessoal, e eu sei que isso ainda existe, de olharmos uma classe como uma coisa única, né? Como uma coisa única. Eu tenho alunos que eu tenho que ensinar. E o que eu vou ensinar deve ser para todos os alunos. Seria muito bom se isso fosse uma realidade. Mas, na verdade, cada sala de aula é um mundo. É um mundo. É um mundo que tem o que lá dentro, gente? É um mundo que que tem pessoas que receberam influência de diversos lados e que formaram quem ela é hoje. Assim como você. Assim como eu e você. Cada um de nós aqui temos experiências de vida, temos influências na nossa vida, da nossa família, da escola que a gente estudou, do professor que a gente teve, e por aí vai, e formou quem você é hoje como professor. E aí, o que que a gente tem além disso? Além disso, a gente tem o quê? A gente tem alunos que também têm seus mundinhos ali. Então, cada um tem as suas experiências, cada um tem influência no seu desenvolvimento. Então, a nossa turma, ela nunca vai ser uma turma homogênea. Ela sempre será uma turma heterogênea em diversos aspectos. E aí, eu coloquei alguns pontos aqui muito importantes para a gente entender o quanto essas crianças que chegam, elas chegam influenciadas pela educação que ela recebe ou deixa de receber a nível familiar, as escolas que ela estudou, ou até mesmo a mesma escola que ela estuda, ela recebeu influência de outros professores que têm outras crenças, não é verdade? Outras formas de pensar. E ela recebe também a influência da própria cognição e do próprio comportamento. Então, assim, ó, entenda que o seu aluno ele é um ser global, integral, e tudo que ele for apresentar na tua sala de aula hoje é fruto disso. É fruto disso. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma experiência com um aluno, com uns dois alunos, na verdade, de pré-escola, 4 aninhos. Eles simplesmente queriam ir ao banheiro, eles saíam da minha sala. Saíam da minha sala. Abriam assim a porta e pá, saíam. Eu falei, gente, como assim? Sai sem me pedir, sai sem me dar satisfação, eu não sei para onde que ele está indo. E aí eu sempre pedia para auxiliar e ir atrás deles para ver onde eles iam. Então, às vezes iam beber água, às vezes iam para o banheiro. E assim, eu sempre achei aquilo um absurdo. Por quê?
existe uma figura de autoridade dentro da sala de aula que é o professor. E o aluno, querendo ou não, ele está ali sob a responsabilidade desse professor. Então, uma criança de 4 anos que abre a porta e sai para ir beber água e ir ao banheiro, eu acho um pouco demais. Até porque se acontece alguma coisa nesse trajeto, e eu não sei para onde que o aluno vai, na verdade, e aí eu simplesmente chamei, sentei e conversei. E daí eles pararam de fazer isso porque eu coloquei o limite necessário. Quer sair para ir a algum lugar? Tem que pedir para a tia Carla, eu preciso saber para onde vocês vão e por aí vai. Só que por que que eles fazem isso? Porque talvez o professor do ano anterior não esquentasse a cabeça com isso. Só que aqui eu, que estou assumindo essa turma hoje, preciso disciplinar essa criança a entender quem é a autoridade dentro da sala de aula e que existe uma responsabilidade para que essa autoridade preste conta, não é verdade? E aí eu fiz assim, alinhei com essa criança. Então, por quê? Porque as experiências anteriores dessa criança trouxeram um comportamento diferente daquilo que eu. Aí, ó, a Elisângela está falando, e às vezes é o costume de casa. Exatamente. Então, ele pode ter tido uma experiência do ano anterior da professora não ter tido essa disciplina com eles. Pode ser uma questão da família que diz que não tem que dar satisfação mesmo, porque eu lembro que a minha mãe sempre falava para mim: quer falar alguma coisa, levanta a mão na sala de aula. Levanta o dedo na sala de aula que a professora vai entender que você quer falar com ela. Então, assim, a minha mãe sempre me ensinou isso. Então, na escola, que se eu quisesse ir ao banheiro ou qualquer coisa, eu sempre, ó, levantava a minha mão porque eu sabia que eu precisava de permissão para aquilo. Então, assim, agora, tem famílias que não, acham isso legal, que não precisa. Tem escolas, inclusive, que tiraram até essa classificação de chamar o professor de professor, ou de tio, ou de tia, e chama pelo nome, ô Carla. Então, isso acaba trazendo também um outro nível de costume das crianças e tudo mais. Então, por que que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo isso influencia a tua sala de aula e você precisa conhecer essa dinâmica nos primeiros dias de aula. Saber que essa criança recebe essas influências e é ali no primeiro dia de aula que as cartas precisam estar na mesa. É ali que você vai começar a observar determinadas coisas para resolver logo no começo para que você tenha um ano de sucesso. Se você deixa para resolver isso depois, pode te custar muito como professor e para a criança também, tá certo? Nos primeiros dias de aula, dedique-se a conhecê-los e se apresentar para eles. Então, eles têm que saber quem você é, o que que você gosta. Quer ver? Eu falava uma coisa para os meus alunos relacionada à disciplina, né? Eu não gosto de ficar gritando. Eu não gosto de gritar. Eu não gosto de chamar a atenção do aluno. Não gosto. Sabe como que vocês vão saber? Sempre falei para eles. O jeito que a tia Carla vocês vão saber o que eu não gostei ou o que eu gostei pelo meu rosto. Aí eu fazia cara, né? Por exemplo, para educação infantil, eu fazia cara de brava e tal. Quando a minha cara estiver assim, quer dizer que eu não estou gostando. Se eu olhar para uma pessoa, e aí a pessoa tem que olhar e entender que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí eu fui conversando com eles sobre isso, e aí eles entendiam o meu olhar, e era muito legal. A tia Carla tá gostando, a tia Carla não tá gostando. Então, isso tudo é uma forma da gente comunicar e é um combinado que existe ali nos primeiros dias de aula também. E aí você vai conhecer se é uma turma agitada, se é uma turma que gosta mais de brincadeira. Eu já tive uma turma que todo dia na minha programação tinha uma brincadeira no começo da aula. Simplesmente por que, Carla, que você fazia isso? Porque eles eram extremamente agitados. E eu não podia chegar ali apenas com algo superficial. Ah, são agitados? Eu vou pegar essa agitação e vou trazer isso para o meu lado, né? Eu vou trazer isso para o meu lado. Como assim? Simplesmente quando eu agito eles mais um pouquinho dentro de um contexto controlado, eu ganho a atenção deles. E eles sempre ficavam o quê? Naquela expectativa e me perguntavam, tia Carla, a gente vai brincar de quê amanhã?
Era muito legal. E por que que eles faziam isso? Porque eu criava esse ambiente. Era uma turma que eu não ficava muito dentro da sala de aula com eles. Eu ia para o pátio da escola, para a quadra da escola, para trabalhar com eles fora do ambiente ali de cadeira, mesa e quadro, né? E não, eu não podia trabalhar assim com eles porque eles eram crianças que tinham um comportamento diferente. Então, eu precisava explorar isso se eu quisesse a atenção deles. Deu para entender, gente? Então, conheça os seus alunos, os gostos, anota isso aí. Conhece o gosto deles, a maturidade deles, isso tudo é material para que você possa planejar a sua aula com as melhores estratégias possível, tá bom? Isso é muito importante. E aí, sendo assim, além disso, qual é o próximo passo? Qual é o primeiro passo, né? Entender que apesar de você ter um material didático, um programa de ensino para cumprir, o que importa nesse momento é conhecer os seus alunos. O material que você tem que usar não é importante nesse primeiro momento. O teu plano de curso não é importante nesse momento. Infelizmente. Não é importante. Por que que eu digo infelizmente? Porque tem professor que é apegado a isso, né? O professor que chega já no primeiro dia de aula, ele já começa a usar o livro. O primeiro dia de aula, ele já começa a contar as coisas e falar assim: não, essa semana eu tenho que dar matéria, porque senão eu não vou fechar conteúdo da prova. Quem já viu isso, gente? Vai colocando aí. Hã? Quem já viu isso? O professor que não dá tempo para nada. No máximo que ele vai dar as boas-vindas e depois ele vai simplesmente pegar o conteúdo e vai embora. Olha aí, a Daniela está dizendo que conhece vários. A Elisete também está dizendo. Só que o professor especialista, ele se preocupa com aquilo que vai além do conteúdo. Sabe por quê, gente? Olha só, o que vai além do conteúdo, eu vou mostrar daqui a pouco todos os aspectos que vocês precisam ficar de olho. É muito comum isso, né? Eu estou vendo aqui que muitas pessoas conhecem professores assim. E existem áreas importantes da nossa vida, aspectos importantes da nossa vida, que se a gente não ficar de olho, principalmente os emocionais, nós perdemos essa criança para qualquer coisa que você queira ensinar para elas. Qualquer coisa. Você pode ter o melhor dom do mundo para ensinar, mas se você não criou a reciprocidade inicial, você perde isso. Você perde o seu aluno. Você deixa de entender que ele é um ser completo e que você precisa entender como ele funciona, os gostos deles e tudo mais, para que você possa avançar. É necessário a afetividade. Isso é muito importante. Eu ouvi de uma mãe essa semana uma coisa que me tocou, né? Na verdade, foi ontem que ela me falou isso. O filho dela, ele está receoso de ir para a escola por várias experiências ruins que ele viveu na escola, de injustiça e tudo mais. E aí, no final, no ano passado, ele chegou a se questionar a mãe, perguntando à mãe o seguinte: Ô mãe, a minha professora não gosta de mim? Aí a mãe perguntou assim para ele: Mas por que, meu filho, que você está dizendo isso? Aí ele disse assim: Eu acho que ela não gosta mais de mim, porque ela me abraçava, me beijava, e agora ela só me olha de cara feia. E agora ela nem fala comigo direito, e ela só briga comigo. E aí, quando ele falou isso para a mãe, né, a mãe me relatou isso, eu falei assim: Meu Deus. Olha o que essa criança está percebendo dessa professora, né? Mas aí vocês podem dizer assim para mim: mas como que essa criança é dentro da sala de aula? Bem, se ela abraçava e beijava e deixou de abraçar e beijar, será que ela não percebeu que talvez essa falta do carinho e o comportamento dele seja algo que ele faça para chamar a atenção dela? Entende? Só que às vezes a gente fica tão afogado nas demandas do dia a dia que a gente não entende que às vezes é só passar a mão na cabeça, dar um cafuné enquanto você passa, isso já basta. Passar a mão na mão do aluno já basta, dar um carinho no ombro já basta.
Isso tudo ajuda a aproximação dessa criança para a aprendizagem, gente. Agora, se é um professor carrasco que chega lá, vai para frente da mesa, abre o livro e acha que o dever dele é ensinar só isso, ele perde o conteúdo. A criança não aprende, a criança não é transformada, ela não é alcançada. Então, nós precisamos ter essa noção, o quanto nós afetamos a emoção dessa criança e quando a gente destrói as boas emoções, os bons relacionamentos, a parte afetiva, você não consegue produzir, né, um processo de aprendizado dessa criança. Então, crie vínculos, perceba essa reciprocidade, conheça os seus alunos, conheça os limites dele, conheça o comportamento dele e tudo mais, tá? Então, para isso, eu estruturei aqui vou dizer alguns aspectos, né, importantes que você precisa ter clareza, que precisa observar e trazer isso para o seu contexto, tá? Depois, inclusive, eu acho que eu vou mostrar para vocês. É muito antigo, né? Eu já mudei muita coisa depois disso, mas eu vou mostrar para você como que eu preparava os primeiros dias de aula, tá? Eu vou mostrar para vocês isso, acho que vai ser bacana. Eu estava vendo aqui no meu Drive e achei um planejamento lá de trás para onde eu planejava os primeiros dias de aula. Quero mostrar como que eu organizava isso, tá? Para vocês. Vocês querem ver? Vocês acham interessante? Já mudei muita coisa ali, né? Mas eu não mexi em nada. Eu queria deixar bem direitinho para vocês verem como que eu me organizava. Vocês querem? Ah, que bom. Então, belezinha. Então tá. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia na prática, tá? Então, avalie quais são os pré-requisitos que a etapa atual exigirá e investigue se essa criança ela cumpre os pré-requisitos. O que é pré-requisito, Carla? Como o nome já diz, pré-requisito é o que vem antes, né? O que eu preciso ter para alcançar alguma coisa. Então, exemplo, uma criança que vai para o primeiro ano do ensino fundamental, o que vocês acham que ela precisa de pré-requisito, né? Muitas coisas. Eu preciso que essa criança chegue entendendo, com consciência fonológica. Eu preciso que essa criança chegue sabendo pegar no lápis, sabendo cortar com a tesoura. Enfim, estou lembrando aqui de algumas coisas assim, jogando aleatoriamente. Essa criança, ao chegar no primeiro ano, ela precisa, por exemplo, ter um bom vocabulário, uma boa fala. Essa criança precisa ter um pensamento estruturado quando ela quer me contar as coisas e por aí vai. Ela precisa ter, ela poderia, né? Pré-requisito. Entender o sistema de escrita alfabética. Gente, estou falando de algo assim que é o ideal, nosso mundo ideal, né? Eu gostaria que essa criança entendesse o, o valor do número lá no primeiro ano. Nossa, que top se essa criança souber isso. Ótimo, perfeito. Esses são os pré-requisitos que eu quero que o meu aluno, o aluno dos sonhos, né, Rejane? Então, ó, esse é o pré-requisito que eu preciso que o meu aluno tenha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou avaliar esses aspectos, avaliar esses pré-requisitos. E, gente, às vezes o aluno dos sonhos, ele não chega na nossa turma pronto, na é verdade? A gente que vai aprontar ele, né? A gente que vai preparar esse aluno para tornar o aluno dos nossos sonhos. E é isso que a gente tem feito, né? E aí, gente, nesse processo de compreender quais são os pré-requisitos, né? Nem sempre um aluno que está no primeiro ano sabe pegar na tesoura. Nem sempre ele sabe tem uma pega boa no lápis. Ele não está no nível fonológico, e ele nem sabe nem o que é o sistema de escrita alfabética. Essa criança, e aí é isso aí, expectativa versus realidade. Nossa, sensacional isso. Expectativa versus realidade. Aí você se depara com uma realidade que, caraca, se distancia muito daquilo que você tem de expectativa. Mas, Carla, essa expectativa é o que eu preciso para que eu consiga dar o conteúdo desse ano.
Não é assim que a gente pensa? Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Você vai simplesmente entender a demanda que essa criança traz e vai trabalhar para que ela chegue lá. Esse é o nosso papel. Sabe por quê, gente? Se todos os anos essa criança passa pela mão de um professor que só se preocupa com o conteúdo daquele ano, essa criança nunca será transformada. Essa criança nunca terá sua mente desbloqueada para o aprendizado. Então, a principal coisa é essa. Nós precisamos desbloquear mentes para o aprendizado. Nós precisamos oferecer os estímulos que essa criança precisa para que ela possa avançar nas próximas etapas. Mas eu só posso oferecer o que ela precisa se eu souber o que ela precisa. Senão, eu não tenho como avançar nesse processo aí com ela. E então, existem alguns aspectos que a gente vai precisar observar. E o que eu tô trazendo aqui, deixa eu voltar para cá para falar de novo. Ó, o que eu vou trazer a partir de agora não tem nada a ver com conteúdo. Não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com a formação do ser. E aí, se essa criança tiver essas bases, ela vai avançar bem nos seus conteúdos. Se ela não tiver essas bases, ela não vai avançar. Beleza? Compreendido isso daí? Carla, mas ela precisa cumprir todos esses requisitos? Ela precisa ter esses requisitos de vida. E aí, claro que, cognitivamente avaliando, ela vai precisar ter também um conhecimento. A gente também vai considerar esse aspecto, mas não é só isso, porque as outras coisas também influenciam na aprendizagem, tá certo? Vamos lá. Isso você vai ver que está relacionado com os conteúdos que você precisa veicular na sala de aula. Então, vamos lá. Aspectos linguísticos. O que que seria isso? Você vai descrever os aspectos de linguagem em si. O que é a linguagem, gente? É a minha capacidade neurológica de compreender e expressar o que eu compreendi, ok? Eu compreendo o mundo e eu me expresso no mundo. Eu posso me expressar de diversas maneiras. Eu posso me expressar verbalmente ou não. O meu corpo pode falar, a minha expressão pode falar, eu posso dar respostas ao ambiente, que não necessariamente seja por palavras, mas eu tenho que ser compreendido e compreender. Tá anotando isso aí, gente? Eu preciso ser compreendido e compreender. Se o professor chega numa sala de aula e pergunta, Fulano, qual é o seu nome? Estou dando um exemplo básico. Qual é o seu nome? Ei, moço, qual é o seu nome? Eu gosto de chamar os meus alunos de moço, moça. Moço, qual é o seu nome? Meu nome é Joaquim. Ele entendeu a minha pergunta e me respondeu. Se eu falo, moço, qual é o seu nome? E essa criança boia na maionese e não me dá a resposta, você acha que o que você ensinar para ela, ela vai compreender? Sim ou não? Coloca aí para mim. Claro que não. Se eu me expresso para ela e ela não compreende o que eu falo, ou o que eu falo para ela tá assim num campo muito superior àquilo que ela pode me oferecer de resposta, eu sei que essa criança aí ela tá com alguma falha nessa compreensão. E não vai dar certo se eu continuar com o rumo que eu preciso tomar, ela vai ficar para trás. Tá? Eu tô dando um exemplo assim básico do básico para vocês entenderem como é que é isso. E daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo também. Então, tudo que está relacionado aos aspectos de recepção e expressão do pensamento, falado ou escrito, está relacionado aos aspectos linguísticos. Vou dar outro exemplo. Você pega a tradicional produção textual de como foram as suas férias. Gente, vamos parar com isso, né? Parêntese, sempre a mesma ladainha. Desenhe como foram as suas férias. Escreva como foram as suas férias. Gente, vamos mudar.
Desenhe como pode. A Estelinha está aqui me ouvindo a aula e ela está falando isso. Acontece, não acontece, Estelinha? Não, ano passado, a gente fez um trabalho que era tipo assim, era meio que Participação umas especial. caixinhas. Ah. Aí era tipo assim, você viu um filme nas suas férias, passeou nas suas férias. Aí tinha que Mas era responder. diferente, né? Mas era diferente. A Mas proposta é era aquele. diferente. Mas também era resgatando férias. Mas tudo bem, vamos supor que você faça uma dinâmica para que a criança expresse ali o que aconteceu nas férias. Você pode observar como ela vai te contar isso, se for educação infantil principalmente, como ela vai te contar isso, como que ela vai te relatar isso, como que ela vai relatar algo que chamou atenção. Eu fui à praia. Eu fui à praia com o meu pai, eu nadei no rio com o meu pai, eu fui para o sítio, para a fazenda, enfim, dentro da realidade, o que que ela te conta? O que essa criança te traz? Ela te traz um pensamento organizado sobre isso, nos aspectos linguísticos. Aí você percebe, tá falando Lé com Cré, começou a falar da fazenda, falou do dia que tomou o sorvete com o tio, e parece que é tudo no mesmo dia, mas não é. A criança, só nesse aspecto aí dá para a gente ainda perceber que essa criança não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, não tem noção que ela vai contando as coisas como se tudo tivesse acontecido num dia só. É ou não é? Olha o olhar do professor especialista, ó. Você pode também avaliar os aspectos linguísticos por uma produção textual. Escreva o que mais chamou atenção nas férias. Ah, o dia que eu fui para o cinema. Ótimo. Então escreva aí para mim o dia que você foi para o cinema. Me conta, depois eu quero ler o que você escreveu. Você está observando o que é ali. Como que ela escreve, a coerência dela, a organização, a clareza, o vocabulário, a ortografia, enfim, tudo isso fazem parte dos aspectos linguísticos. Deu para entender aqui, gente? Então, dentro de cada realidade, o que dos aspectos linguísticos você acha que pode avaliar como pré-requisito para o seu trabalho desse ano? Tá fazendo sentido? Vai colocando aí. Deixa eu interromper aqui para poder olhar o chat. Tem criança que repete o que o amigo fala. Isso aí. Tem criança que repete o que o amigo fala. Então, Claudiana, essa avaliação é feita na rodinha, que é aquele momento onde a gente senta com as crianças para conversa, para cantar música, para ouvir, para você falar. Porém, os seus alunos de 4 anos, eles vão passar por um período de adaptação e pode ser que você não consiga ver isso nos primeiros dias de aula. Por quê? Porque são crianças muito pequenininhas. Se forem crianças que estão entrando pela primeira vez na escola, você não vai ter tempo nesse momento de fazer isso, tá? Você vai ter tempo só de acolhimento, cantar música com eles, brincar, trabalhar bem essa parte lúdica de socialização e a adaptação dessa criança na sala de aula. Se, se você percebe que é uma turminha que já consegue sentar e conversar, aí você pode explorar numa rodinha. Caso contrário, você não vai poder fazer isso nos primeiros dias de aula. Eu não vou te enganar, não, tá? Não vou te enganar. Aí, essa avaliação, Claudiana, você vai fazer ao longo dos dias. Ao longo dos dias. O planejamento de primeiros dias de crianças muito pequenas na educação infantil é destinado à adaptação. Então, brinque dentro de contextos, conte história, enfim, tem que ter todo um trabalho ali de estar com essa criança, tá? E aí, nessa questão que eu estou falando, dos aspectos linguísticos, é o que você vai desenvolver com eles, tá? Ao longo do tempo. Beleza? Então, tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Então, eu tenho que fazer uma sondagem de escrita com essa criança. Eu tenho que fazer uma sondagem de escrita, eu tenho que saber como é que tá a leitura dele, a produção de texto, a ortografia, dependendo da idade. O que que isso se refere o quê? Aos aspectos linguísticos.
o que que ela traz. Ah, eu quero fazer uma sondagem de consciência fonológica. O que que eu estou avaliando? Os aspectos linguísticos, beleza? Por que que eu estou ensinando isso para vocês? Porque tecnicamente nós precisamos saber o que a gente está fazendo. Senão fica muito solto na nossa cabeça, sabe? Senão fica muito solto na nossa cabeça. Nós precisamos saber o que nós estamos precisando, o que a gente está fazendo. Beleza? Deixe-me voltar e vamos para os próximos. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, gente, é organizando o pensamento de vocês, tá? O que eu vou avaliar? Aspectos linguísticos. O que que tem dentro dele? Tudo isso aqui. E muito mais. Eu só coloquei aqui algumas coisas, tá bom? Aquelas que eu julgo essenciais para um primeiro momento. Aspectos lógicos. Olha aí, gente, o que que eu vou avaliar nessas crianças? Desafios de solução de problemas, como que ela se organiza, como que ela se planeja, como que ela toma decisões, como que é o nível de argumentação dessa criança. Como que eu vejo isso? Gente, quando eu pergunto algo e trago um desafio para essa criança, como que ela me dá a devolutiva disso, tá? Eu vou fazer uma sondagem para saber como é que está o nível de raciocínio dessa criança. Então, eu vou propor uma brincadeira dos desafios, por exemplo. Desafio lógico-matemático. Eu posso trazer ali tirinhas de situações matemáticas que exijam cálculos ou não para que essa criança resolva para mim. Será que ela é capaz disso? Como que ela interpreta essas tirinhas, por exemplo? Fui ao mercado, comprei algumas frutas, legumes e verduras. Aí eu posso colocar: comprei 5 bananas, comprei 2 laranjas. Aí eu posso dizer tudo que eu comprei. No final eu pergunto: quantas frutas eu comprei? E aí a criança precisa o quê? Ter entendido que apesar de você ter comprado tanta coisa, você só quer saber sobre as frutas. Tá? Tô dando um exemplo aqui que surgiu agora na minha mente. Isso é o quê? Raciocínio lógico, exige interpretação e tudo mais. Eu posso problematizar de outras formas também, né? Numa rodinha de educação infantil, né? Eu posso promover por meio dos brinquedos que as crianças levam ou que eu trouxe, é, o que que eles sabem sobre aqueles materiais que são feitos, se quebra, se não quebra, se machuca, se não machuca, qual é o nível de raciocínio dessa criança? Se corre perigo, se não corre perigo, enfim. Será que essa criança já parou para pensar sobre isso? Será que logicamente essa criança ela tem condições de perceber o que eu trago de problema para que ela possa desenvolver? Enfim, são vários. Carla, mas por que avaliar isso? Os aspectos linguísticos estão diretamente relacionados com a alfabetização, leitura e escrita. Os aspectos lógicos estão relacionados à parte de raciocínio, que vão apontar para o desenvolvimento matemático dessa criança. Se ela não sabe argumentar, se ela não sabe tomar decisões frente às situações. Quer ver uma coisa? Raciocínio lógico. Eu tenho sabe aqueles bonequinhos que a gente coloca roupinha, né? O dia está ensolarado. Qual a roupinha que eu coloco no meu bonequinho hoje? Ah, tá ensolarado, tá calor. Aí vem uma criança lá e coloca um gorro, coloca um cachecol no bonequinho e casaco. Será que essa criança está pensando logicamente? Deu para entender? No dia a dia a gente percebe isso toda hora. Se essa criança não é capaz de resolver uma situação dessa, será que essa criança vai ser capaz de dar conta do conteúdo que você tem que ensinar, que exige isso, que exige raciocínio, que exige, por exemplo, saber dividir, saber somar, saber multiplicar, saber subtrair, se exige conhecimento da composição de um número, será que essa criança sabe? Outra coisa relacionada ao raciocínio lógico. Ah, se ela sabe classificar.
Eu tenho, quer ver na educação infantil? Tem muitos brinquedinhos, né? Vamos classificar esses brinquedos. Olha, eu vou fazer um grupinho aqui com esses carrinhos e aviões. Eu faço um grupo de quê? Qual o nome que eu dou para esse grupo? Aqui tem banana, laranja e morango. O que são esses elementos desse grupo? Ah, são comida. Beleza, faz parte. Eu também como isso. Qual outro nome que eu posso dar para isso? Frutas. Muito bem. Por que que isso é importante, gente? Porque isso me auxilia a trabalhar nível de interpretação, de raciocínio, de argumentação. Eu vejo adolescentes que não sabem se expressar em termos de vocabulário porque eles faltam classificação. Gente, eu fui fazer uma sondagem operatória de alguns adolescentes e essa semana eu tive uma questão dessa. Eu apresentei as formas geométricas numa para fazer uma determinada tarefa com eles. A menina não sabia me dizer o que que era círculo. Ela falava bola. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Uma menina de 14 anos. Aí ela que foi para o ensino médio. Detalhe, foi para o ensino médio. E eu falei, esse grupo aqui, ó, eu chamo de quê? Ela não sabia classificar. Eu não sabia dizer assim, ó. Ah, espessura. Não, esse grupo aqui tem a espessura, que é fina e grossa. Ela não sabia o que que era. Ela deu um nome lá, sei lá, que não tinha nada a ver. Se for para classificar tamanho, ela não sabe. Tá vendo grande e pequeno. Ela fala grande e pequeno, mas não contextualiza ali, ó. Não classifica para falar tamanho. Não sabe, não tem raciocínio lógico. Isso é sério demais. E a gente vai precisar disso. Você imagina ela lendo um enunciado de uma prova, lendo o enunciado de uma tarefa. Você fala sobre isso na sala de aula, o aluno não alcança. Por quê? Porque simplesmente o nível de raciocínio dele não permite que você faça isso. Aí você quer dar aula falando sobre unidade, dezena e centena. Ele não sabe agrupar. Ele não sabe classificar. Como é que essa criança vai entender que o que que é 100? O que que faz parte do grupo da centena? O que que é o 100, gente? O que que é isso? Quantas dezenas cabem no 100, em uma centena? Quantas dezenas cabem numa centena? Tem criança que não sabe pensar sobre isso, não sabe raciocinar, relacionar uma coisa à outra. Estão entendendo como a coisa vai cada vez mais profundo? Às vezes eu fico com medo de assustar vocês, mas é isso. É uma coisa importante da gente saber. Tá? Então, dentro do seu nível, você vai procurar sondar como é que essa criança está. Se ela está pronta, se ela não está. E se ela não tiver, Carla, o que que eu faço? Você vai ensinando pelo caminho, não tem problema. O que importa é você alcançar algo além daquilo que ela não tem. Eu sei que ela não vai ser a mesma criança depois que encontrar com você, porque o teu olhar vai ser diferente. Aspectos psicomotores. Se essa criança tem lateralidade, de educação infantil, lá com 5 aninhos, se essa lateralidade está definindo, se não está definindo, 4 aninhos. Se ela tem uma organização espacial, como? Com os materiais na mesa, se a folhinha que você deu para ela desenhar, ela explora a folhinha toda, ela só escreve no cantinho. Se o nome dela está ocupando o espaço da folha inteiro, quando você só precisa que ela coloque um pouquinho lá em cima. Se ela consegue discernir o que que é hoje, o que que é amanhã, o que que foi ontem. Como é que tá essa motricidade dela, fina, ampla? Como é que tá? Como é que ela desenha? Como é que tá a imagem corporal dela? Ah, não, ela só rabisca, tá na fase da rabiscação. Ah, essa criança tá com o esquema corporal lá no nível da garatuja, Carla, que ela só faz as bolinhas e puxa os bracinhos e acha que é só isso, que é o corpo de uma pessoa. Então, se essa criança está com 5 anos desenhando assim, você precisa o quê? Trabalhar mais a imagem corporal dessa criança para que ela construa isso. Essa parte motora é importante.
Consciência do próprio corpo. Onde que você observa isso? Você observa isso o tempo todo. Na sala de aula, quando a criança passa sem esbarrar nas coisas, quando essa criança ela está no parquinho, quando essa criança, se ela sobe, não escorrega ou não, como é que é isso? Ela tem consciência do corpo dela, do tamanho dela para aquilo que ela quer fazer, né? Se ela tem consciência auditiva, Carla, por que que você colocou consciência auditiva nos aspectos psicomotores? Porque pensando que existe um estímulo sensorial que precisa ter dado uma resposta, se essa criança tem uma boa audição, uma consciência do ambiente, ela vai te responder sobre ele, né? Então eu coloquei isso aí nos aspectos psicomotores também, para saber se essa criança tem respostas ao ambiente frente aos seus sentidos, tá bom? Então eu incluí isso aí nos aspectos psicomotores também. Carla, isso daí é importante no fundamental? Claro! Gente, tem criança no ensino fundamental que não sabe pegar uma tesoura. Uma tesoura. Não sabe cortar. Tem a pega do lápis terrível. Não pega o lápis do jeito certo. Tem uma letra garranchada. Terrível a letra dessa criança. Às vezes, por quê? Porque os aspectos da motricidade dela não é legal. Às vezes é uma criança desengonçada, uma criança que não tem nem postura para escrever. Eu sempre falava para os meus alunos, né? Gente, ó, vamos encostar o braço todo na mesa para escrever. A gente não escreve com o braço para cima, né? Tem que ter postura na hora de escrever e tudo mais. Como é que essa criança tá? Você imagina você passando uma tarefa no quadro para essa criança e ela não sabe nem copiar do quadro, sabe copiar uma letra. Será que ela é capaz disso? De copiar uma letra? Às vezes nem isso, né? A coordenação visomotora dela não tá bacana. Aspectos comportamentais e emocionais, que eu já falei no começo um pouquinho. Como é que é a interação dessa criança? Como é que é a socialização dessa criança? Carla, como é que eu vou saber como que elas interagem? Gente, na hora do lanche, eu sei como é que ela interage. Na hora que você deixa essas crianças brincarem livremente na sala de aula, um momento para isso, você vai saber como é que ela divide as coisas, você vai saber como é que essa criança se agrupa, se ela prefere brincar sozinha, ou se alguém vai até ela, ou se ela vai até alguém. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer rodízios de atividades dentro da sala de aula. Numa mesinha eu boto massinha, na outra mesinha corre recorte e colagem, na outra mesinha é jogos. E aí ali eu vou observando como é que essas crianças interagem entre si. Isso pode estar dentro do planejamento de vocês. Como que ele pensa, como que ele colabora, como que ele domina as suas emoções frente às situações, né? Como, por exemplo, se é uma criança que não tem tolerância a perder partida, a competir, você já sabe, você vai ficar de olho nessa criança, porque vai que ao longo do ano você precisa trabalhar isso coletivamente, essa criança não tem tolerância para isso, você já vai preparando essa criança. E por aí vai. Flexibilidade cognitiva, o que seria isso? Agora nós vamos fazer isso. Aí você muda de proposta. Ah, eu prometi para vocês que a gente ia para o parquinho hoje, ou eu prometi para vocês que a gente ia assistir um filme hoje. Mas não vai dar, porque não deu tempo. Como que essa criança reage nisso? Essa mudança? Vai ficar estressado porque prometeu e você não cumpriu? Ou ela vai entender que as coisas são adaptáveis? Não deu tempo de fazer hoje, mas amanhã nós vamos fazer. Ah, vai para casa aborrecida e tal. Tem baixa tolerância a mudanças. E na escola, gente, toda hora muda. Daqui a pouco o coordenador vai lá na tua porta e fala assim: olha só, tem que descer todo mundo porque a gente vai fazer um momento cívico. Aí você, mas espera aí, eu estou no meio de uma explicação. Mas eles inventaram lá uma parada dessa. Aí tu tem que descer, tu tem que ir pro pátio. Será que essa criança tolera isso? Como é que é isso? Porque a escola tem isso toda hora, né? Tem isso toda hora. Uma coisa que você promete, depois despromete, e por aí vai. É,
Isso tudo é importante para o aprendizado. Diante disso, o que que eu preciso? Entender como eles se gerenciam. Eu preciso planejar as minhas aulas dinâmicas a partir de contextos, e nesses contextos eu vou destacar os pontos que eu quero observar, dinamizando sempre. Eu ainda não acabei. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fazia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, eu botei aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Vai dizendo aí se vocês estão vendo uma tela do Word. Vai mostrando aí no chat. Estão vendo a minha tela? Sim, beleza. Ótimo. Então, olha só, gente. Aqui era uma turma de segundo ano que eu dei aula. A escola tinha um projeto, ela trabalhava com projetos. E aí eu coloquei aqui a justificativa desse projeto. Então, como é que era esse projeto? Eu coloquei, né? Como é que era a justificativa? O início do ano letivo é um período fundamental para que o professor possa traçar um perfil inicial dos educandos no campo social, educacional e emocional. O período de diagnose será desenvolvido a partir das atividades lúdicas, prazerosas, destacando, de forma geral, conhecimento prévio relativo ao núcleo comum. A partir desse período, estaremos traçando o perfil inicial das turmas para que possamos adequar nos projetos de acordo com a necessidade apresentada. Tá vendo aqui como é que eu trabalhava, gente? Eu trabalhava pensando na necessidade da criança e assim dar continuidade na consolidação do processo de alfabetização. E aí, meu objetivo era avaliar os conhecimentos prévios do segundo ano, a partir de um planejamento lúdico, para que também possamos proporcionar maior interação entre os alunos e os professores. Qual foi o tempo que eu tive para fazer isso? Ó, 8 dias. Meu planejamento aqui eram de 8 dias. E aí eu tinha aqui esse mapa conceitual, onde na época eu chamava de conhecimento linguístico, conhecimento matemático, conhecimento social. Tá meio desconfigurado aqui, porque eu abri agora. Enfim, isso aqui, na verdade, devia ser assim. Ó. Esse aqui era o projeto. Dentro desse projeto, o que que eu queria avaliar, tá? E como eu queria avaliar. Aqui, eu observei que eu fiz algumas coisas meio equivocadas aqui. Não fui orientadas para isso, mas hoje, 2024, gente, quase 10 anos depois, pensa. Isso aqui era de 2015. Muita coisa eu aprendi e eu faria diferente aqui. Mas tô pensando em fazer um mapa conceitual desse aqui para vocês. Vocês topam receber esse mapa conceitual? Para que vocês possam ter isso em mãos e ter esse mapinha do que vocês vão trabalhar, né? Aí aqui, ó, dentro do conhecimento linguístico, o que que eu queria perceber na minha turma? Como que eles trabalhavam a leitura, produção de texto, produção de frases, produção textual, ordem alfabética, conhecimento das letras, ortografia, gêneros textuais. Eu queria avaliar isso nos aspectos linguísticos. Aqui eu poderia colocar assim, ó, vocabulário, entendeu? Várias coisas aqui eu poderia conhecimento matemático, classificação, situações, problemas, soma e subtração, contagem, sequência numérica, eram coisas que eu precisava sondar para saber o que que essas crianças sabiam. Conhecimento social, como é que era a partir das dinâmicas, a interação social deles, como é que era a relação deles com os amigos, deles com a escola e tudo mais. Aqui, características do carnaval, nada a ver isso aqui, tá errado. Eu me corrigindo, gente, muito interessante. Enfim, e por aí vai, tá? Partindo disso, partindo desse mapa conceitual, o que que eu peguei? Eu peguei os aspectos linguísticos, por exemplo, e trabalhei aqui, ó, através das dinâmicas, ó, olha aqui que bonitinho. Dinâmica, um pouquinho sobre mim. Os alunos deveriam se apresentar utilizando uma folha A4, obedecendo as seguintes orientações, ó. Desenhar o seu rosto no centro da folha, escrever o nome e a série abaixo do desenho, anotar na lateral esquerda três coisas que gosto. Na parte inferior, características relativas ao seu comportamento, sentimento, como é que era essa criança, entendeu? Então, o que eu gosto e as minhas características.
né? Cada criança se apresentará a partir da dinâmica e terá uma exposição no mural. Olha aqui, ó, eu construindo mural com os meus alunos, ó. Construir o monstrinho a partir do nome. Quem já viu aquela dinâmica que a criança escreve o nome, depois recorta e faz tipo um monstrinho quando abre a página assim, muito bonitinho. Construir um monstrinho e construir o alfabetário dos nomes e fixar na parede. Olha eu aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu ensino para vocês o que eu fazia. Tá vendo? Carla Silva não inventa as coisas somente, não. Claro que muita coisa mudou dentro da minha cabeça, né? Com o nível de conhecimento que eu tenho hoje. Mas muita coisa que eu trabalhei lá já era assim com uma visão totalmente construída, né, com os alunos, né? E aí aqui, ó, atentar para que percebam a ordem alfabética e tal. Aqui eu já estava fazendo o quê? Uma sondagem. Olha aqui meu objetivo: avaliar a construção da escrita, avaliar a criatividade. Tá vendo aqui, ó, nos objetivos específicos, onde eu estou mostrando? Ó, destacar a primeira letra do nome. Tudo isso eu estava sondando através de quê? Das dinâmicas utilizadas. Ó, aqui falando de comportamento, tá? A parte emocional, socioemocional, fazendo o semáforo das emoções. Aqui, ó, trabalhando outra dinâmica. Eu sempre começava as aulas com uma dinâmica diferente, né? Lembra lá, quem fez o neuroplanejamento comigo, vê lá o nosso roteirinho de, de planejamento, né? Olha aqui, ó. Interpretar, desenhar cenas. Eu estava querendo saber o que, ó, o raciocínio deles a nível lógico, como é que estava, e por aí vai, ó. Muito bonitinho, né? Aí tinha as atividades. Aqui, ó, falando, trabalhando o esquema corporal, trabalhando a parte de percepção visual, trabalhando aqui a socialização, ó, estimular a percepção, orientação espacial. Eu tava, um dos objetivos era perceber isso. O que que é isso, gente? Dentro dos aspectos que a gente acabou de trabalhar aqui, né? Dentro daqueles aspectos, tudo isso aqui. Beleza? Aqui, ó, a pauta da reunião, tudo isso no meu planejamento. Enfim, tudo aqui girava em torno de conhecer os meus alunos. Tudo aqui. Ó, trabalhando adição e subtração, o que que eles sabiam disso, trabalhar o raciocínio lógico, realizando comandos do jogo, tá vendo? Através do jogo. Ó, em seguida iremos propor o jogo dos feijões. Não lembro disso. Esses feijões devem ser os que estão dentro dos chocalhos usados na segunda-feira, dividindo a turma em equipes. Cada equipe terá que ter dois chocalhos e uma folha A4. O comando deverá ser realizado pelas seguintes equipes. Agora todas as equipes vão tirar 5 feijões da garrafa, coloquem 7. Ó, entendi. Eu dava os comandos e por aí vai. Depois eu peguei uma historinha. Nossa, eu gosto de ver como é que eu trabalhava. Muito legal. Por aí vai. Então, esse aqui é um planejamento de 8 dias que eu estruturei, lembrando daqueles aspectos que eu coloquei lá em cima, como que eu vou produzir isso na prática, né? Então, pensa no seguinte: vocês têm aí alguns aspectos que precisam ser observados. Pensando na faixa etária dos teus alunos, nos conteúdos que você precisa trabalhar esse ano com eles, o que que é pré-requisito? O que que eles precisam saber para que eles possam avançar nesse processo posterior? Isso daqui eles precisam saber desses aspectos. Beleza. Então, agora, como eu vou elaborar o meu planejamento, como eu vou elaborar as atividades, as dinâmicas e tudo mais, para perceber isso, para avaliar isso? Aí eu vou para a aula, aí eu vou para a parte prática. Mas sempre eu começo a pensar de modo global e depois eu vou trabalhando mais no específico para que eu possa saber esse retorno dessa criança. Fala comigo. Deixa eu abrir o chat. Esse plano de aula era para qual turma? Segundo ano.
em 2015. Carla, você é top, você consegue falar dos aspectos de forma tão gostosa, tão acessível, permitindo a gente rever e refletir a nossa postura em sala de aula, nos leva a permitir relacionar as vivências do nosso cotidiano com os aspectos relatados. Muito legal. Que bom, né? Bastante sentido. É necessário trabalhar bastante os aspectos conotores para os alunos desenvolverem as habilidades. Isso aí, possam escrever de maneira correta. É isso. Muito bom. Eu fico feliz de poder alcançá-los. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. E às vezes eu fico com medo, gente, de parecer muito técnico somente. Quanto aprendizagem em cada encontro. Que bom, Elaine. Então vamos lá, ó. Então, voltando, planeje aulas dinâmicas a partir dos contextos significativos. Nesses contextos, destaque os pontos. A gente trabalhava com música, trabalhava com jogos, eu trabalhava com tanta coisa, com livros de história. Eu sempre pensava assim, da onde que eu posso, o que que eu posso usar para alcançar esse objetivo que eu tenho, tá? Determine um tempo para avaliação. Vocês viram ali que aquela avaliação minha durou 8 dias. Por quê? Porque logo depois era carnaval, eu acho. E não daria para ser mais do que isso. 8 dias. Mas eu acho que para ficar confortável, você deva planejar aí de 2 a 4 semanas, tá? Dependendo da tua possibilidade. Cara, 4 semanas é muita coisa, não dá para ter esse tempo todo. A escola não deixa, a coordenadora fica no meu pé e tal. Nananana. Faz 2 semanas, mas você precisa ter um tempo para fazer. Você precisa. Senão você não vai ter sucesso no seu ano, porque você vai começar o quê? De qualquer jeito. E não dá para a partir daí. É importante sondar essas crianças e entender como elas estão. Tenha um diário de bordo. O que que é um diário de bordo? Gente, um caderno. Pega um caderno. Destine esse caderno aos seus alunos. Como? Final do dia, você vai botar a data, você vai dizer ali coisas que chamaram a atenção durante o seu dia. Então, faça um breve relatório sobre o seu dia, os pontos observados de cada aluno, aqueles que mais chamou a atenção. Quer ver? Teve um dia que o meu aluno com síndrome de Down falou, pela primeira vez ele falou uma palavra. Eu relatei lá, fulano de tal. Hoje ele falou uma palavra. Tananana. Depois, hoje ele pediu para ir ao banheiro. Era algo relevante. Eu estava desenvolvendo ali o que? A autonomia daquela criança. E aí ele me pediu para ir ao banheiro. Olha só que bacana. E antes ele fazia na fralda. Deu para entender a diferença? Vou lá e vou colocar. Ah, o meu aluno encontra-se no nível do realismo nominal. E às vezes é uma criança que está lá no primeiro ano e ainda está no realismo nominal. Gente, escreve isso, sabe por quê? Isso vai para o relatório dessa criança em algum momento. As outras crianças, Carla, eu posso relatar de um por um? Claro que você pode. Mas só que se você não tem condições disso, às vezes sua turma é grande. Então, o que você vai fazer? Você vai relatar daqueles que te chamam mais atenção, tá? Tanto para a debilidade quanto para os avanços, tá? Coloca no diário de bordo. Para que isso? Porque nós vamos precisar dar devolutiva aos pais. E nessa devolutiva, se você deixar para lembrar de tudo no dia da reunião, você não vai lembrar. Então, se você vai anotando isso ao longo do tempo, você vai trazendo essas informações, tá? Para servir de respaldo para que você faça até um relatório, anexe nos documentos dos alunos e tudo mais. Então, olha só, faça um relatório deles. Essa devolutiva, esse encontro de devolutiva pode ser uma outra reunião para você. Você não fez a abertura do ano com os pais? Beleza. Aí falou que ia avaliar, falou isso, depois o que você vai fazer mais? Você vai simplesmente marcar uma reunião para mostrar como que está a sua turma, qual vai ser o seu planejamento daqui para frente, quais são as orientações que você vai poder dar para os pais dos seus alunos, entende? Então,
É importante. Tem criança que esse relatório até vai para a mão de um médico, vai até a mão de um psicopedagogo, enfim, para que ele possa te auxiliar a entender um pouco mais sobre essa criança, tá? Então, o que você coloca no diário de bordo, você pode trazer aí para o relatório também, tá bom? Após isso, o que que a gente faz? Começa a trabalhar efetivamente com o que a gente tem na mão. Carla, como assim? Com o que você tem na mão. Às vezes você não tem uma turma ideal. A tua expectativa está diferente da realidade. E o que que você faz? Sente e chora? Não, você vai trabalhar com o que você tem na mão. Agora você já traçou os passos, agora você já sabe o que essas crianças sabem e não sabem. Então agora você vai partir daí. O ponto de partida nunca é o conteúdo que você tem na série. O ponto de partida é a criança. Ele é o ponto de partida, o teu aluno. Então, contribua para a mudança da mente dos teus alunos a partir da mudança da tua mente. O meu objetivo aqui é único e exclusivamente trabalhar na tua mente para que você possa ver de outras formas aquilo que você faz. Quando a gente só trabalha fazendo o que tem que fazer, é muito chato. Agora, quando a nossa mente ela amplia, e você começa a falar: caraca, eu nunca parei para avaliar isso nos meus alunos. Agora eu vou fazer isso. Vai fazer diferença na tua vida, vai fazer diferença na vida deles. Por quê? Porque você mudou a sua mente para mudar mentes. Certo? Beleza? Deixa eu olhar aqui o chat. Esse diário de bordo, quanto aprendizagem cada enquanto, esse diário de bordo nos orienta muito quando vamos planejar as próximas ações. Claro que sim, claro que sim. Voltamos com os alunos dia 5 a 9 e nem todas as crianças vão. Depois retornamos dia 19. É. Pode, podemos postar essa frase? Claro que pode. Professor que muda a mente, muda mentes. Claro que pode. Essa frase é minha. Eu que tirei essa frase da cabeça. E aí, gente? Eu quero saber quem está com a mão levantada para a gente falar um pouquinho aqui sobre tudo isso. Perguntas, colocações. Eu quero tudo isso. Deixa eu ver quem já levantou a mão aqui para falar. Eu vou dar prioridade para quem levanta a mão aqui no, nas reações. Acho que são é aqui embaixo, ó. Quem está no computador, aqui embaixo tem a função, levanta a mão. Então vamos lá. Elisete está com a mão levantada. Eu sei que a Elisete. Elisete, pode ativar o som. Agora abriu. Carla, eu vou falar lá do comecinho. Tá. Quando você falou da recepção dos alunos e da reciprocidade. Eu tinha um hábito. Eu não estou lá na minha escola normal, né? Não estou mais. Só estou lá no meu espaço agora. Mas eu faço a mesma coisa. Eu recebo meus alunos com abraço. Eu sentava na porta, né? Eu sentava na porta da sala, aí o pai vinha chegando com a criança, e antes dela entrar, eu dava abraço. E os pais gostavam. Eles falavam assim: nossa, que é diferente. Aqui as crianças são recebidas com abraço. E tanto na hora de ir embora também. Eles eram crianças do pré 2 e eu recebia assim. E a outra colocação que eu quero fazer é na questão da matemática. Eu vi uma atividade com uma prateleirinha, que tem mais ou menos três colunas e três linhas, mais ou menos assim. E a gente coloca os objetos. Aí a criança coloca, você fala assim: coloque três objetos na prateleira. Aí ele coloca três. Aí vamos supor que é um elefante, um carrinho né, e uma motinha, uma motocicleta. Aí você fala assim: coloque o carrinho em cima, da motocicleta. Ou coloque o elefante ao lado do carrinho. Ou coloque à direita
ou à esquerda. E isso é muito bom. É muito bom. Para Dá para poder explorar trabalhar. muita coisa nisso, né, Elisete? As noções Tá. espaciais, dá para E trabalhar classificação, dá para, isso, muita nossa, coisa. dá para trabalhar noção de tamanho, né? Sim. Porque aí você vai dando os comandos. Tem um joguinho que é. Ah, eu tenho ele aqui. Ah, eu já levei para o consultório. É a Toca do Coelho, nome do joguinho. Aham. É legal, né, Estelinha? Estelinha tá aqui assistindo aula. Ela até levanta a mão para falar. Ó, é a Toca do Coelho, que aí tem uns cartõezinhos onde a criança tem que reproduzir aquela cena no objeto real. Então, o que está em cima, o que está embaixo. Aí a gente pode explorar de várias coisas depois, de várias formas. A criança reproduz a cena e você pode perguntar o que está em cima da casa, o que está embaixo da casa, o que está dentro da Legal. casa, desculpa, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, o que está atrás, o que está na frente. E aí a criança vai observando. Eu gosto também de trabalhar assim: fecha os olhos ou venda os olhos. Eu vou tirar um objeto de lugar e você vai precisar me dizer o que está diferente na cena. O que eu Ótimo. estou trabalhando? Uhum. Memória, estou trabalhando, né, aquela parte da memorização da criança, né, sobre a cena, ou o que eu mudei na cena, o que eu tirei, o que eu coloquei. Então, assim, isso trabalha Sim. muito, muito, muito essa parte de raciocínio lógico e também acaba contribuindo para a parte de linguagem, porque aí a gente vai estar trabalhando o vocabulário adequado para você falar tudo, né, que você precisa. E uma outra coisa, só quero falar para as professoras rapidinho, é de uma plataforma que eu uso lá no meu espaço, que é a plataforma Matific. Não sei se as meninas conhecem, é uma plataforma da Austrália e ela tem a sede lá em São Paulo, que eu sei. Como é que E eu conheci escreve? Qual é como é que é a forma? Matific. E ela é toda de problemas. É Toda de problemas. Activity. Não, Matific. 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 Tá, depois eu posso até passar o contato para as meninas aí, se É elas quiserem. Matific. A Leide colocou. É isso mesmo que ela escreveu. É E eu pago, os meus alunos pagam baratinho assim, e uso o ano inteiro a plataforma. Nossa, que E legal, não ela, conheço. nossa, é muito interessante. Ela é toda de raciocínio lógico. Os problemas são muito bem elaborados. Tem desde educação infantil até, acho que o sétimo, oitavo ou nono ano, não sei se alguém pode. Porque o ano passado eles iam adaptar para séries, né, mais avançadas. Mas é excelente a plataforma. E qualquer escola pode colocar. Porque um- de repente, a escola tem um recurso, ela investe, né? Os pais Sim. pagam uma parte e tem o ano inteiro para a criança entrar na plataforma, Essa né? aqui, Elisete, ó, essa aqui? É, essa aí. Se for particular, é mais caro, mas como eu pego para os meus alunos, 30, 40, sai por um preço mais em conta, tá? E Cento e aí, vinte e cinco reais para o ano todo. nossa, gente, que bacana. Aham. É excelente. Você experimenta entrar aí para fazer só um testezinho e, né, dá para fazer aí grátis uns problemas. É muito bom. Meus alunos amam e eles aprenderam muito matemática, tá? Com essa É, plataforma. que legal. Um recurso bom, né, para as É, nossas. muito bom. Só isso que eu quero falar. Gente, que legal. Pegaram a dica aí da Elisete, gente? Que Tem bacana. muitas escolas do Brasil que têm essa plataforma Legal nas demais. Depois eu escolas. vou olhar até para saber o que que tem de pré-requisito aqui, né? É, Foi legal mesmo. Arrasou, Elisete. Obrigada aí pela dica. Fica a dica. Muito bom. É, deixa eu ver quem mais. Gente, tinha outra pessoa aqui que tinha levantado a mão. Boa noite, Carla. Oi, tudo bom, Gé? Então, tudo. Esse ano não tinha aparecido ainda. Todo É? dia estava viajando. Tanto que a última aula eu nem assisti ainda. Depois você vai assistir, que é coisa boa que tem Vou lá. sim, vou sim. Deixa eu te falar, essa questão do início do ano, isso é muito importante porque é o momento em que a gente vai, né, ter aquele relacionamento, vamos nos conhecendo, aluno, professor. E na escola, como eu te disse, que esse ano eu não estou em sala de aula. Ainda não sei o que, que eu vou fazer. Depois do carnaval começa meu ano. Aham. Aí, assim, os pais, a escola não faz reunião no início do ano.
E quando faz, é individual, não tem aquela reunião Do com grupo. direção. Não, não tinha, não tem aquela reunião grupal que o diretor, o coordenador, todo mundo fala e depois vai direcionando, como eu estou acostumada, estava acostumada a ter nas escolas anteriores que eu passei. E aí era conversa com a professora, onde nós, né, Uhum. conversávamos. Mas, assim, isso é muito lamentável você ter aí, depois é que você vai conhecendo os pais, para que a gente vai dizendo como é o trabalho, como vai acontecer. Tudo que nossas colegas já falaram aí. Então, a gente, assim, eu fico quietinha aqui, mas eu sei de tudo isso. A importância do início do acolhimento, Sim, principalmente no início do ano, né, que bom. Carla? Muito bom. Então, essa situação aí, essas questões, tanto das aulas anteriores, que eu vi assim, alguma coisa, não assisti tudo, como todos esses assuntos são de suma importância para nosso ter um ano letivo com sucesso. Exatamente. Que bom, que bom. Tá, E volta, obrigada. volta logo para a sala de aula, hein? Com certeza vou voltar de alguma forma. Isso aí, muito bom. Tá Cláudia, certo. pode abrir? Cláudia, botei aí para você de novo. Agora foi. Ah, Uma foi, peça, agora foi. para Diga a aí. pecinha. Boa noite a todos. Então, só para reforçar aquilo que você falou, né, Carla? O quão importante é a nossa reflexão para a criança, o nosso acolhimento afetivo, né? Conhecer a especificidade de cada criança, isso é de suma importância, e sempre lembrando que não é para nós, assim, que eles precisam, né? O que nós precisamos, nós sabemos, o que nós não sabemos é o que eles precisam, né? Então, colocar isso na mente, para mim, dizendo explicar, foi muito importante. Porque, às vezes, o meu objetivo ia muito além do deles, né? Então, para eles, né, a criança saber levar um recado já foi, assim, um avanço surpreendente, né? Então, eu tive alunos aqui o ano passado que, quando conseguiu conversar, verbalizar uma frase, então foi um avanço, assim, imensurável, né? Então, nem todo o avanço será a criança sair do segundo ano, do terceiro, lendo e escrevendo, né? Então, a gente tem que saber o que a criança está precisando, né? O que é necessário para ela naquele momento. E não o que está dentro do nosso planejamento, dentro da grade curricular do segundo ano. E sim das habilidades que ainda precisam ser resgatadas para ela, né? Então, acolher com muito amor, com muito carinho, ser sempre muito bem claro para a criança, né? Saber deixar bem claro para eles também que nós somos humanos, né? Que nós às vezes erramos e podemos pedir desculpas também, né? E estar trazendo o Pai sempre junto conosco, né? Sempre na minha escola, né? Como eu já comentei com vocês, a minha diretora é uma pessoa maravilhosa, né? Então, todo começo de ano ela manda uma cartinha para cada criança do Que primeiro ano, gracinha. todo ano. Então, isso há 25 anos, né? Ela faz isso, né? A minha sobrinha estudou lá, então eu fiquei sabendo disso através da minha sobrinha que recebeu uma cartinha. Então, isso é todos os anos, então a criança já chega lá com aquela vontade de conhecer a escola, né? Então, e são sempre muito bem recebidos. Na primeira semana, a gente 2 dias são para as crianças do primeiro aninho, né? E toda a escola se junta em prol, né, das professoras do primeiro ano para fazer um acolhimento para essas criancinhas que estão vindo da pré-escola, né? Que elas vêm, ficam assustadas porque na escola é gigante, tem 1.600, mais de 1.600 crianças Uau. da minha escola, então elas se assustam. Então, são 2 dias de acolhimento para as crianças do primeiro ano, e nós, professoras dos anos, né, segundo, terceiro, quarto, estamos sempre auxiliando as professoras do primeiro ano para esse acolhimento. E na minha escola sempre tem reunião com os pais logo no início. Então, a gente sempre deixa muito claro qual é o nosso trabalho, né? O que nós esperamos, o que nós esperamos dos pais, principalmente, né? Ótimo. É o companheirismo dele, eles também sabendo que nós somos humanos, né? Às vezes os pais esperam dos professores coisas assim como se nós fôssemos robôs, não somos, né? Nós somos pessoas, né? Nós adoecemos também, nós às vezes precisamos de carinho também, assim como todos, né?
É assim que nós estamos nos preparando esse ano para estar acolhendo nossos pequenos. Muito bom, Então, muito bom. Que lindo, Cláudia. E assim, esse ponto que você tocou, né, sobre entender a especificidade da criança e até aquela, né, quando eu falei lá, os aspectos linguísticos, a criança às vezes não fala, não consegue se expressar por uma limitação dela, né, tanto emocional ou cognitiva, o que for. E eu lembro que você falou isso lá na mentoria, né, dessa criança, e a gente falou exatamente sobre isso, né? Quais são os ganhos que ela precisa ter nesse momento? Ela precisa se comunicar, ela precisa sair dessa ostra, né, e botar para frente, né, a sua vida, a sua fala, enfim, e autoconfiança. Isso é um ganho muito bom para essa criança. Carla, mas o melhor para ela não seria alcançar os conteúdos da série? Isso é secundário, gente. Isso é secundário. O que essa criança precisa é entender a capacidade dela para aprender. Ela está disponível para o aprendizado. Se a gente for colocando goela abaixo da criança aquilo que a gente acha que tem que ser, a gente não exerce sensibilidade, empatia, nada disso. E é tudo que essa criança precisa é ela ser acolhida. Naquele momento não era ler e escrever, era ser acolhida. Agora, com certeza ela está num outro nível, se abriu para o aprendizado e saiu da ostrinha que ela estava criando, né? Então, esse ponto também é fundamental. Eu já cheguei para mentorar das minhas e já falei assim, ó, o que ela menos precisa é ser alfabetizada. Nesse momento ela não precisa. Quem disse que essa criança precisa disso agora? Vamos parar com essa ansiedade de querer e fazer acontecer. Vamos ver o que essa criança precisa, ter um olhar específico para ela e respeitá-la, porque às vezes ela está exatamente assim, sendo invadida o tempo todo, alguém dizendo que ela tem que fazer e ela não tendo o espaço dela, né? E ela terá tempo para isso. Nós vamos preparar essa mente, esse coração para se abrir para o aprendizado. Isso é muito importante. exatamente, para Bom, isso, Cláudia, importante. obrigada. Tem que falar também o ganho das outras crianças, né? O respeito que eles passaram a ter por ela, porque tudo, ela tinha 2 dias na semana que ela não ia, que ela tinha tratamento com outros especialistas. Então, eu conversava com as crianças, falava o porquê, né? Eles perguntavam, eles questionavam, por que ela não faz lição? Eu deixava bem claro para eles, eu falava. Então, quando ela começou a falar, a alegria de todos eles, aí todos eles queriam conversar, já perguntando as coisas para ela, então, é um ganho para todos, né, Que Paula? legal, muito bom, muito bom. Essa parceria dos alunos, eles são ótimos. A gente precisa aproveitar. Você falou disso, eu lembrei do dia que o meu aluno com síndrome de Down falou pela primeira vez. Falando reconhecer um brinquedo. Ele não sabia o nome dos brinquedos. E aí as crianças ficavam: bola, bola, bola. O que é isso? Bola. O que é isso? Bola. Quando ele falou bola, aí as crianças, tia Carla, ele reconheceu, ele falou bola. Então todo mundo vibra, né? Porque está todo mundo dentro do mesmo contexto. Não pode ter essa questão da competição entre eles, se um faz, o outro faz também. Não, cada um é único. E nós precisamos respeitar isso. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Obrigada, Claudinha. Muito bom. É isso, galerinha. Vamos tirar nossa foto, então? Carla, posso falar? Claro que pode, Dani. Não estou colocando, não estou conseguindo deixar a mãozinha levantada. Deixa eu abrir para você aqui, então. Daniela, pronto. Pode falar, Daniela. Boa noite a todos. Tudo Obrigada pela bom? oportunidade. Tudo bem, Carla? Daniela, parece que eu te conheço de perto. Você mora no Rio? Não, aqui em São Paulo. Nossa, mas teu rosto é muito familiar. Diga. Bom, uma fala rapidinho. É, eu já voltei a trabalhar. Nós voltamos no dia 19 com o planejamento. E agora, na segunda-feira, no dia 29, nós iniciamos com as crianças, né? E a reunião de pais, ela ocorreu no dia 26 de janeiro. E eu utilizei diversas informações que foi passada aqui, em tudo que a gente vem aprendendo, né? Sim. Expliquei qual era a função da reunião, o porquê nós temos a reunião, a responsabilidade dos pais referente a isso, o como e o que esperar da reunião, né?
Peguei diversas informações que foi passado, que os alunos eles não são nossos objetos de trabalho, né? Mas são pessoas que precisam de direções. É, uma turma que eu peguei agora, eles estão na transição, que seria de maternal para nível um, idade de 4 anos. Então, falei que nessas primeiras semanas, os primeiros 15 dias, vou saber que nível que aquela criança ela está. Eu expliquei qual é o objetivo do ano, até onde essa criança deve estar no final. Vamos trabalhar bastante diversas habilidades que a criança tenha, para vendo o potencial dela, se tem alguma dificuldade ou não. E uma coisa que eu utilizei também bastante, que aqui na minha escola, sempre eles pedem bastante cartaz. Então, pede diversos cartazes para nós fazermos, tratar já posto no dia da reunião. E esse ano, desde quando eu retornei na semana do planejamento, eu fui falando com a orientação. Olha, eu não acho interessante isso, eu acho interessante fazer a montagem desses cartazes junto com os alunos para que tenha um significado. E fui conversando no começo, foi uma coisa um pouco difícil, até que no último dia elas concordaram de eu realizar esses cartazes junto com a turma, que nem semana que vem, já no planejamento, já no semanário, já tem nós vamos montar os combinados da turma, tudo será feito junto com eles, para que eles vejam a importância disso. E também utilizei bastante informações que foi passada na aula passada pelas meninas, de como organizar a sua sala. Levei algumas falas também do que foi falado, que não é necessário uma sala cheia de cartazes com muita informação. Aquilo, as crianças acabam se dispersando. Então, a primeiro momento, nós teríamos que conhecer primeiro a turma para saber até onde eu posso fazer e o que eu não posso fazer com aquela turma. E um fechamento, assim, no geral, assim, de tudo o que venho aprendendo dentro do PAEC, assim, estou colocando em prática, converso muito com as pessoas que trabalham comigo, está enriquecendo muito a minha prática de ensino e eles estão muito felizes pelo curso. Obrigada. Uau! Nossa, gente! Que sensacional, Dani! Muito bom, Obrigada. fico muito feliz com as conquistas que você está tendo para a sua vida e de ver que você está levando isso para o teu ambiente de trabalho e influenciando positivamente, né, a estrutura, a cultura dessa sua escola. Agora me diz, como que os pais receberam a sua conduta na reunião, o que que você sentiu deles, se eles falaram alguma coisa. Conta um pouquinho. Cadê Dani? Você saiu? Deixa eu ver. Não, 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 não fecha o microfone, não. Abre aí. Agora abriu. Sim, fala aí. Então, os pais gostaram assim das explicações que foi feita e uma coisa muito interessante que teve algumas pontuações que até alguns inclusive comentou com a orientação que eles gostaram de saber o que os filhos já sabem e qual é o objetivo que eu quero com eles. Teve alguns pais que esse retorno para orientação, depois elas me passaram, que acharam interessante isso, porque muitos pais ainda têm muito essa visão de que a criança ela vai para a escola somente para brincar. E como eu falei, tem o brincar pedagógico, né? Quando ele está brincando, nós estamos vendo todos os aspectos dele. É o cognitivo, é o comportamental, é o psicomotor. Então, tudo o que é realizado ali tem um objetivo para isso. E deles saberem que qual é o objetivo que eu quero, isso daí eles gostaram bastante. Nossa, que bacana. Então foi uma reunião diferente de tudo que eles já tinham visto, né, Daniela? Sim, sim. E até mesmo eu digo que eu também senti, para mim, que foi uma reunião diferente, onde eu pude levar maiores esclarecimentos, trazer maior questionamentos aos pais, em colocarem umas situações onde ele possa entender que ali eu estou para estar partilhando junto deles, que eles podem contar comigo numa parceria para tudo que for necessário. Eu acho que é muito interessante esse vínculo logo na primeira reunião, porque aí o ano ele transcorre muito bem. Muito bom, muito bom. E aí você se sentiu, qual foi o sentimento teu? Você se sentiu uma professora como diante daquela reunião, comparado às reuniões anteriores que você fazia?
a uma professora que está com mais bagagem, por mais que já tenho algum tempo, já estou já há 11 anos nesse colégio, né? Mas eu achei que eu cheguei na reunião com mais propriedade daquilo que eu estava falando, até mesmo para os esclarecimentos, explicar também essa conduta do qual é o objetivo que eu quero. Então, eu senti que eu tinha mais propriedade para estar ali no que eu estava falando, né? Não estava falando no alto, porque se fosse questionada ali eu saberia dar todas as explicações. Uau, é isso. É exatamente sobre isso, Daniela. É esse o sentimento que a gente precisa ter diante de uma reunião, de segurança, de falar com propriedade, e os pais, eles vão entender quem é você de fato. Uma pessoa totalmente segura, sabe o que está fazendo, então eles vão ter assim uma tranquilidade em relação aos filhos com você e você pode conquistar muito mais coisas com esses pais ao longo do ano, porque você já ganhou confiança deles na primeira reunião. Então, isso é fundamental. Parabéns. E me conta outra coisa, em relação à parte da decoração da sua sala e tudo mais, quando você finalmente conseguiu o retorno deles, eles questionaram alguma coisa ou ficou de boa depois? A Daniela fechou de novo o microfone. A Daniela quer fugir de mim. É, então, eu conversei com a minha orientadora, né? Aí ela falou: Ah, mas você sabe que já é prática aqui da escola, de ter essa decoração, tudo. Aí eu peguei, já tinha comentado com ela, né? E fui e comentei novamente. Falei: Lembra aquele curso que eu falei para você que eu estou fazendo? Lá eu estou aprendendo muitas coisas. E comecei a explicar para ela a importância das crianças estarem fazendo junto para ter um significado, né? E, assim, no começo é bem difícil, até mesmo Tá? porque já vem anos e anos com essa mesma conduta, e, assim, porque você agora quer mudar. Então, assim, você tem que levar um argumento, mostrar o porquê, para que elas entendam. Aí, até que, como eu falei, só no último dia que foi liberado não ter, porque eu acho que isso também, para ela, era uma coisa nova, então ainda ela teve que entender e digerir aquilo para poder autorizar. E uma outra coisa também que eu observo que muitas pessoas, elas não querem estar estudando, se atualizando. Então, quando você também chega com uma fala ou com uma informação, contando algum pedaço do que foi falado no curso, alguns quer ouvir, quer entender, nossa, o que mais que você tem para contar? Outros também já acabam meio que olhando torto. É, Você está querendo se aparecer, nesse aparecer. sentido, então, é exato. Então, assim, você tem que ter aquele jogo de cintura também dentro da escola, porque muitos ficam felizes, porém outros não. E digo isso também até mesmo de direção, de orientação. Muitas vezes você está levando uma coisa super interessante, eles não te dão aquela atenção devida, né? Isso é. Agora, assim, você foi a única liberada para fazer isso, ou eles falaram que os outros também poderiam fazer se quisesse? Porque, assim, os outros não têm a noção do que você tem hoje, né? Sobre essa Sim, inclusão. sim. Não, no caso, assim, eles falaram que poderia fazer quem quisesse, porém, vai ter que construir alguns cartazes e aí vai de cada um. De todas, só eu e mais uma que não fez, ao total de Ótimo. 12 salas. Sim, O sim. restante, todo mundo decorou todas as paredes. Porque aí não tem uma questão de zona de conforto, né? Aí o professor vai e reclama que está tendo trabalho demais. Quando a gente É, botar uma coisa, ele já está programado a ter trabalho, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, muito legal saber disso, muito legal ver os teus avanços e não se amedronte com os olhares, com os questionamentos, com as fofoquinhas, o disse-me-disse. É tudo gente que não quer sair do lugar, mas que estão de olho em você para saber como é que vai ser essa história aí, as cenas dos próximos capítulos. E depois eles dão um braço a torcer. É normal. Então, se mantenha firme, compartilha com quem quer ouvir, com quem te pergunta. Não fica gastando tua energia tentando
tentando convencer ninguém. Não entra nessa briga. Gente, olha só, tô falando para Daniela, mas tô falando para várias Danielas aqui, porque tem muita gente que, assim como eu e ela, vivem essa situação. E quando a gente sai daqui com um aprendizado, com uma coisa nova, a gente quer o quê? Espalhar para todo mundo, né? Só que nem todo mundo tem escuta para isso. Nem todo mundo, como dizem por aí, né, está preparado para essa conversa. Então, não converse sobre isso com quem não te pergunta. Não gaste energia com isso. E outra coisa que eu quero dizer, o que fez total diferença nessa fala da Daniela foi a segurança dos argumentos. A segurança dos argumentos. É importante que você questione, que você chegue comendo pelas beiradas, mas também saiba o quê? Argumentar. Ela ficou durante dias para conquistar algo e venceu pelo cansaço também. Porque se fosse outra, tudo bem, né? É difícil, a escola não quer e deixa para lá. Não, ela argumentou, teve a postura dela e agora vai mostrar o resultado. E Dani, tem muita gente de olho em você na sua escola. Saiba disso, mas não fique preocupada com nada disso. Deus abençoe. Amém. Muito bom, gente. Vou chamar a Rosângela e aí a gente tira foto, beleza? Vamos lá, Rosângela. Oi, Carla, tudo bem? Boa Eita, noite. tudo bom, Rô? Boa noite. Tudo bem. Olha, não, eu quero só compartilhar com o grupo, né? A cada ano que eu estou trabalhando, né? Eu até participo pouco da nossa, de compartilhar lá no grupo de mentoria, né? A minha vivência, porque o tempo é muito corrido, mas o que eu participo, né? Dos nossos encontros, eu levo para a escola, e desde o primeiro ano que eu estou com você, eu divido com as minhas colegas, com as minhas que são pessoas interessadas, e só para passar para você, a escola onde eu trabalho, né, que é uma escola privada, a minha coordenadora, ela acompanha o seu trabalho, ela ama o seu trabalho, e ela me dá toda a abertura de fazer o trabalho de acordo com o que eu aprendo com você e também compartilhar com as minhas colegas. E a nossa escola, segundo ela, é uma escola que tem sido referência na inclusão de crianças com necessidades. Isso é muito legal. E esse ano passado, ela me falou, Rosângela, vou te dar um tempo, ano que vem, no caso esse ano, você não vai pegar, porque nós temos no segundo, eu sou o segundo ano, né? Eu faço parte do grupo de segundo ano. Nós temos crianças com TEA, e aí ela falou: esse ano você não vai trabalhar, mas você tem um outro desafio. Eu coloquei até no chat. Hoje, a sua fala, né? Nós costumamos fazer isso. Né? Esses primeiros dias é todo de sondagem, é todo de observação, inclusive no dia 2, amanhã, nós começamos o grupo de professores, não é? E no dia 2 nós vamos receber só as crianças novas da instituição, né? O acolhimento diferente, e no dia 5 todas as turminhas, né? Todas as crianças antigas e as crianças novas. E esse ano o meu desafio é todo em relação aos aspectos comportamentais, né? Do grupo que eu vou receber, mas as crianças novas que eu não conheço, os antigos eu já conheço o grupinho. Estelinha apareceu aí. É. Beijinho. Mas é isso. Eu quero agradecer, porque é importantíssimo, né? As falas, as suas orientações para o nosso dia a dia, é super importante. Quero também parabenizar as meninas, a Elane, a Tainara, né? A questão da organização de sala de aula foi o máximo. Hoje você aí também, né, nos dando essas orientações de sondagem, de observação. Eu costumo falar já há bastante tempo que
não vejo nenhuma importância nessa questão de conteúdo. O que nós temos que trabalhar, eu sempre falo e falo na reunião de pais, são hábitos e atitudes das crianças. Toda a parte emocional da criança afetiva, ela acontece, né? Ela também vai afetar a parte cognitiva. Então, se nós não trabalharmos primeiramente a parte emocional e afetiva das crianças, o nosso Entende sucesso na nada. parte cognitiva, não é? Não É será verdade. nenhum. Então, te agradeço pelas orientações, muito bom, viu? Nossa, muito bom, Rosângela. Muito bom saber do teu sucesso na escola, de saber que você tem essa abertura. Só a gente sabe assim, os desafios, né, de estar lá. Ainda mais você que trabalha diretamente com educação especial. Então, assim, é um desafio maior ainda. Então, ter esse apoio é fundamental. E depois você vai olhar lá no teu WhatsApp que eu tenho um convite para te fazer, mas a gente vai falar no particular, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, gente. Um beijo, Beijo. Rosana. Nós vamos tirar uma foto agora. Vamos tirar uma foto agora de todo mundo. Amei estar aqui hoje. Gente, a internet não travou, a internet deu certo. Na semana passada eu estava pronta aqui, a semana passada, né? Que foi a Elaine e a Tainara. Eu falei, meninas, eu não estou conseguindo, nem meu celular, nada, tudo bugou. Aí ontem a gente está com dois tipos de internet em casa, uma só para cá, ali, ó. Só para cá, para o lugar que a gente faz as reuniões, as lives, enfim. Deu certo, não deu, gente? Não travou nenhum momento, tá aprovado. Vou falar para o William. Ótimo, maravilha. Então, ó. Gente, Jane, Daniela, Luciana, Elane, Rosângela, Sandra, Angélica, Elisete, Maria, Bárbara, tem gente que não botou o nome, Alessandra, Daiane, Cláudia, Elaine, Gislane, Cristiane, Ketila, tô igual o professor que faz chamada, Ângela, Fabiola, Cris Junqueira, Cristiane Batista, Rosângela também, tem duas Rosângelas aqui. Olha lá, Cristiane, três Rosângelas, Cristilane, Fabiola, Ângela. Gente, muita gente. Estou falando quem está com a câmera aberta. Parabéns por estarem aqui. Muito obrigada por estarem aqui. E espero que a gente possa fazer assim um grande movimento mesmo dentro das escolas, dentro das salas de aula, Brasil afora, porque esse é o meu desejo. E eu agradeço muito por vocês fazerem parte disso junto comigo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Quero notícias.